Oi, gente. Olha eu aqui fazer mais um vídeo. Aproveitar. É... Bom, eu me chamo Cláudia. Meu canal é autoconhecimento, né? Para falar da espiritualidade, né? Que a espiritualidade é expansão de consciência, então é de tudo um pouco. E o comentário de hoje, né? Esse vídeo maravilhoso é um pouco polêmico, né? Porque não tem como falar de religião. É sobre a mediunidade, né? E assim, todos nós somos médios, né? Nós viemos aqui para o mundo, nós estamos aqui como para experimentar as coisas, até chegar na evolução, que é quando você começa a buscar, né, o teu lado espiritual. E tudo que você passa, desde o momento que você nasce, é experiência, né? Experiência de vida, para que você possa contar, compartilhar. E sempre tem algo que vai fazer você despertar na tua vida. Sempre você vai ter um nicho, algo que vai tocar mais tua vida. Você vai passar por uma dor muito forte para que você comece a buscar teu espiritual de alguma forma. É o teu despertar, é quando você para de ficar dormindo, né? E acorda para a vida, tira o óculos, né? Então, gente, eu já fui muito tempo da igreja, muito tempo, né? Como eu disse, a gente sempre procura, quando tá com uma dor muito forte, ou perdeu algo, ou passou por um processo de muita dor, é o teu poço, né? Que você busca Deus. E qual o caminho para buscar Deus? Normalmente é a igreja, né? Eu cheguei na igreja através de uma doença, né, que eu tinha, a tuberculose, né, e já era um motivo, né, porque eu peguei tuberculose 3 vezes, eu já estava repetindo padrão, porque já estava no meu mental todos os sintomas da tuberculose, eu já estava até curada, só que qualquer dorzinha que eu sentia, eu já achava que estava doente, então tudo é mental, né, sentimento, emoção gera um gatilho. E era o que aconteceu. E a minha última tuberculose foi 2 anos na minha vida. E eu não aceitava tomar tanto remédio. Tinha que tomar a injeção todo dia na bunda. Não aceitava, né? Eu acredito que tudo é um conhecimento. Quando você começa a se conhecer, você pode se curar, né? É bíblico isso, né? Deus já fala, a cura está dentro de nós. Só que a gente sempre acha que precisa, é, que tudo está fora, né? Mas não, é dentro de você, é se autoconhecer. E fora outras coisas, né, que me fizeram ficar na igreja tanto tempo, principalmente relacionamento, né? Eu tenho um vídeo aqui falando como eu cheguei na espiritualidade, foi através de um relacionamento, né? Muito conturbado. E assim, gente, voltando ao assunto da mediunidade, como foi para me descobrir a minha mediunidade, né? Quando eu era criança, minha mãe gostava de me levar em terreiro de macumba. Eu não aceitava de jeito nenhum, não aceitava. Eu morria de medo e ao mesmo tempo eu enfrentava. Eu não aceitava, a minha não aceitava aquilo, né? A minha mãe era da macumba, sofreu muito na macumba. E eu acho assim, gente, você precisa ter conhecimento de tudo. Hoje eu tenho a mente aberta, eu tinha a mente fechada antigamente, eu morria de medo, né? Tanto que eu vim descobrir que eu tinha uma crença sobre isso, porque eu preciso, quando eu descobri que eu sou médio, você precisa trabalhar a tua mediunidade. Se você não quer trabalhar a tua mediunidade, mas você precisa conhecer, se conhecer, para não ficar passando por tudo que o médium passa, né? A gente vai chegar lá. E
quando essa época que a minha mãe me levava, eu era muito pequena, não entendia nada, mas não gostava, não aceitava de jeito nenhum. E existe, né? Existe o lado da Umbanda que é de luz, existe a Umbanda ruim, existe como tudo na vida, gente, existe o bem e o mal. Existe pessoas para fazer o mal, existe pessoas para fazer o bem. E hoje eu consegui entender, e eu acho que faz uns um mês ou dois que eu consegui entender que eu tinha uma crença, né? Porque eu não aceitava os lugares que eu vou, né? Eu faço reiki, né? Ayahuasca, muitas coisas de evolução, né? E muitas pessoas falam da Umbanda, né? Do Candomblé, eu digo, mas não, aonde já se viu? E não é que é tudo uma coisa, gente, não tem nada a ver, cada coisa é uma coisa, mas é tudo espiritualidade. E você precisa estudar tudo isso, entender, sabe? Conhecer. Tem coisas que você vai passar que não é para você. Tem lugar que você vai, não é para você. Né? Eu converso com muitas pessoas quando eu vou para grupos de reunião e lá tem de um tudo. Né? Pessoas que foram para vários lugares para poder se conhecer, porque às vezes tem um lugar próprio para você trabalhar a tua mediunidade. E lá eu sempre ouvia a mulher falar, vamos lá na Umbanda. Eu digo, eu não, Umbanda? Não, Deus me livre. Minha mãe me levava para Umbanda e a minha mãe sofria, né? A minha mãe achava que ela não conhecia Deus. O Deus dela era o Deus da Umbanda. E eu entendi que quando a minha mãe quis sair da Umbanda, ela foi muito maltratada. Os espíritos da Umbanda, que era a Umbanda do mal, que gostava de fazer trabalho pro mal, não queriam, né, que ela saísse. Então eles queriam tirar a alma da minha mãe, só que Deus era maior, e minha mãe conseguiu conhecer o Deus de verdade, que é o único, né? Mas enquanto você não conhece, muitas coisas você vai. Se você aprendeu desde criança que Deus é aquele Deus, daquela crença ali, você vai acreditar que é aquele Deus, né? Mas Deus é diferente, né? Se você na minha cidade as pessoas têm muita fé numa santa, é o Deus delas e tudo bem, né? Até você entender e despertar e conhecer se você está usando a tua fé, mas é o teu Deus. Só que depende muito, né? Se você está fazendo o mal, Deus ele não é mal, Deus ele é amor, né? Deus é amor incondicional. E por que é polêmico, gente, falar da mediunidade aqui, né? Porque eu vivi 4 anos da minha vida manifestando na igreja, né? Imagine, 4 anos, eu sempre tive muitos conflitos na minha vida, né? E quando eu decidi chegar na igreja, você chega na igreja, você quer o quê? Você quer receber o Espírito Santo, você quer aquela paz, né, que estão pregando ali na igreja. Quer se libertar de tudo aquilo que você está passando. Porque é promessa, é bíblico. Se está na Bíblia, existe, né? E não tinha esse processo. Eu não tinha. Gente, eu orava, eu jejuava, eu virei beata da igreja, né? Dava tudo que eu tinha para a igreja. E vivia dizendo que tudo na minha vida era demônio. Para pensar como que tua vida vai evoluir se a gente tem que estar emanando uma vibração aqui, elevar a nossa vibração, sair da baixa vibração, se você está todo o tempo dizendo que na tua vida tem demônio. Como que isso vai fazer você evoluir para um processo de elevação de pensamentos positivos? Não existe. Né? E eu estava repetindo padrão, né? Porque eu estava movida a um medo, né, que eu tinha na minha infância, né, da minha mãe me levar para a macumba. Esse medo estava no meu inconsciente, eu não sabia. Né? E quando eu chegava na igreja, eu manifestava direto e achava que aquilo tinha a ver com a macumba que a minha mãe me levava. Né? E durou 4 anos da minha vida. Eu saí dessa igreja e não consegui encontrar o Espírito Santo. Gente, eu jejuava, eu orava, eu fazia tudo, tudo. Mas o meu inconsciente existia gatilhos, crenças que estavam lá na raiz, né?
Porque quando você tá na igreja, gente, eu não tô aqui julgando a igreja. Eu tô falando meu processo. Quando você chega no teu despertar, você vai entender tudo lá na frente. Tem muitas pessoas que estão presas na igreja, a vida não anda, nada acontece, tá manifestando, o casamento tá uma desgraça, tudo tá uma desgraça. E por quê? Porque você não tá trabalhando a tua mediunidade, né? E na igreja você não consegue conhecer a tua mediunidade porque eles falam que é demônio. Se você manifesta numa igreja, eles dizem que é demônio, porque é a crença deles. E você vai ficar preso nessa crença, né? Você tá dormindo ali. Agora, quando você desperta, porque você não acha normal. Uma pessoa que está 4 anos na igreja e nada acontece, você está manifestando, não é normal. Você quer começar, você quer respostas para as coisas. Muitas pessoas que hoje estão no processo da espiritualidade passaram por isso. Então, essas pessoas vão se identificar. Aquelas que ainda estão dormindo na igreja, que tem crenças da igreja mesmo, que está ali, ó, croada, que é muito difícil, né? Tá presa no mental, elas não aceitam, né? Elas não vão aceitar. Eu comecei a buscar resposta porque estava errado. Como assim? Imagine você viver a tua vida para buscar algo e não conseguir, porque você está presa num ciclo, né? De crenças. Não tem como, não tinha como. E foi quando eu comecei a eu disse, cara, tem alguma coisa errada, vou sair disso, né? E assim, é o teu alto processo de conhecimento, é o teu despertar quando vai chegando, as respostas começam a vir, e onde você não acha a resposta, você quer procurar outro lugar, né? É o caminho, né? É o caminho. A espiritualidade, ela vai te levando, ela vai te mostrando, ela vai te dando os as luzes vão piscando. E quando eu cheguei na constelação familiar, porque eu sempre fui assim na minha vida, quando eu já estava nesse processo na igreja, eu digo, meu Deus, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Porque eu achava que não tinha mais outro lugar para mim, só era igreja. Mas a igreja já não tinha mais nada para me mostrar na igreja, já era uma vergonha para mim, gente. Era vergonha toda sexta-feira. Quando tinha o processo de libertação na igreja, eu manifestava, já estava no meu inconsciente. Ninguém podia mais botar a mão na minha cabeça, eu manifestava, né? E quando você entende que você é médium, você é um canal de limpeza. Imagine quantas pessoas estão sofrendo na igreja, porque é muito louco, né? Quando você começa a trabalhar a tua espiritualidade, porque vem muita coisa à tona. Tem pessoas que não aceitam, né, o outro lado, né, as pessoas que já foram, que já morreram e querem se comunicar. Então, falar disso é muito polêmico, principalmente na igreja, mas assim, Deus, ele tá em todo lugar e tudo essas coisas vai começar a evoluir, né? Hoje já está evoluindo bastante, né? Porque tinha muitas pessoas que não aceitavam. Hoje era um tabu falar da espiritualidade. E hoje está sendo a comunicação está sendo maior. Muitas pessoas estão buscando o seu despertar porque estavam presas ali, né? E quando eu entendi que a mediunidade, você é um canal, né? É um canal. E ali, quando você está manifestando na igreja, que não é manifestando, na igreja é uma crença de manifestação. Mas não, você é um canal de comunicação, um canal de limpeza, um canal de cura, de alguém que quer acessar, né, o seu corpo para se comunicar de alguma forma. Ali você vai transmutar algo, né? E nada do que o lugar certo para você conhecer isso. Eu cheguei na constelação, né? E foi Deus mesmo que me levou à espiritualidade e consegui entender, né? Eu tinha muito medo de manifestar,
e vivia manifestando. E hoje, quando eu comecei a descobrir a minha mediunidade, eu chego na constelação, eu entendo que ali é aquele processo, você entra no campo, recebe, né, aquilo. Gente, eu vou fazer um vídeo sobre a constelação para você poder entender mais um pouco, só que a gente está falando de mediunidade, senão vai misturar tudo, né? Mas a constelação, ela trabalha esse teu lado da mediunidade. Ela faz você entender que você é um médium. E muitas pessoas ficam de cara, principalmente pessoas que já estão tanto tempo na igreja. Quando você chega na constelação, você começa a se conhecer. E eu entendi que eu sou um canal de passagem, de cura, né? Para ajudar outras pessoas. E não sofro mais como eu sofria na igreja. Hoje eu me conheço. Quando eu estou ali no campo, né, na constelação, é só naquele momento. Você acessa uma consciência e quando sai dali, você volta ao teu normal. Não tem nada a ver com demônio, não, gente. Não é nada demônio. E assim, um lado bom e ruim, né, que trabalhar a tua mediunidade você está ajudando outras pessoas, mas também você, enquanto você não trabalhar em você mesmo para se autoconhecer, você fica sofrendo, né? Que é meu caso, eu sempre sofri muito na minha vida espiritual, eu não entendia todos os conflitos. E quando eu comecei a trabalhar isso agora, a minha vida se tornou mais leve, porque eu sei que eu tenho que estar aqui para ajudar outras pessoas, né? A gente está aqui para evoluir, para expandir e levar algo para outras pessoas, né? Do que a gente está aprendendo. Então, eu vou falar para vocês que a mediunidade não é fácil. Você muitas das vezes tem que se isolar, você tem que ter autoconhecimento. Hoje eu estou no processo de ter que entender aonde aceita mais os médios é a Umbanda, o Candomblé. Então eu descobri isso recente, porque eu não aceitava a macumba, para mim minha mãe levava macumba, mas todos os caminhos me dizem que eu tenho que procurar ajuda também nesse lugar. E eu estou trabalhando isso, abrindo a minha mente para o entendimento. Mesmo que você não queira exercer a tua mediunidade, mas você tem que se conhecer, né? Porque tem pessoas que não querem. E quando você recusa a tua mediunidade, a tua tendência é sofrer mais, né? Eu sou um canal de limpeza, de cura nas mãos. Eu me auto-saboto muito. Demorei muito para entender que as minhas mãos podem curar outras pessoas. Tanto que hoje eu sou uma terapeuta de reiki. E quando eu me nego a fazer isso, porque às vezes você não quer, o ego tá aqui gritando, trabalhar o teu lado espiritual, que a tua profissão de amor, você acaba adoecendo. Eu sentia minhas mãos muito dormentes quando eu acordo, né? E aí eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa falou, olha, quando você não exerce o que você veio fazer aqui, quando você está buscando espiritualidade, você acaba adoecendo. Então, você precisa se conhecer. Você é médium, manifesta na igreja, está preso em padrões lá da igreja, você precisa estudar, abrir a mente, né? Porque não é só o lado ruim, como eu já falei, existe o lado bom, né? E hoje eu tô aqui aberta para conhecer esse lado do candomblé, da umbanda, porque como a minha mãe me levava, eu criei crenças, você tem que eliminar essas crenças e aceitar o que é bom para você, para que você evolua mais. Quanto mais você evoluir, mais você vai ajudar outras pessoas, né? Então, é isso, gente, né? A mediunidade, ela não é um bicho de sete cabeças. Os médios são sensitivos, né? A gente é mais sensitivo, tem gente que escuta, tem gente que vê, né? Tem gente que a intuição é mais aflorada. Então, tudo isso você precisa trabalhar mais, né? E ir para um lugar que acolha você, aonde vão
ajudar a você evoluir mais a tua mediunidade e ajudar você a se conhecer, assim como eu estou nesse processo agora, tá bom? E eu espero que tenha ajudado você, né? Como eu disse, eu não estou aqui criticando a igreja, falando mal de igreja, mas é uma evolução que já está crescendo muito e não tem como deixar muitas pessoas sofrendo, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre a constelação, né? É onde é a raiz de tudo, né? Onde eu consegui enxergar muita coisa através da constelação, tá? Eu gosto muito da constelação. Cheguei na constelação, foi maravilhoso. E esse é o próximo vídeo que eu venho falar, tá? Gratidão a todos, tá bom? Beijo de luz, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas, tá bom? A mediunidade é algo que precisa ser falado, ser dito, ser aos quatro cantos para muitas pessoas que estão aí presas, tá bom? Gratidão, muita gratidão e que a energia sempre esteja aqui, ó, energia aqui, energia aqui. Beijo.